Oi, doutor Daniel, boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos. Como estão? Essa é a nossa primeira live de 2021. Um feliz 2021 a todos. E hoje a gente tem a honra de falar com o doutor Daniel, que elaborou essa obra totalmente inovadora e que a gente queria saber um pouco como vai ser. E eu queria iniciar falando que para escrever um livro com uma didática diferenciada e clara, é necessário muito estudo, muito conteúdo. E eu queria perguntar para o doutor Daniel como foi essa construção de conteúdo durante a vida para chegar numa obra como essa. Bom, primeiro eu quero dar um oi para a Aline, um salve para todo mundo, salve para todo mundo da RT que trabalhou, que produziu no livro, salve para todo mundo que está aí participando, muita gente que leu enquanto eu estava escrevendo. Fica uma alegria estar aqui, podendo bater um papo sobre o livro. O livro foi escrito durante o ano passado, em alguns meses, por ocasião da pandemia, em um tempo que alguém poderia imaginar que é relativamente curto, né? Mas, na verdade, eu estou há 17 anos escrevendo sobre o processo civil. Né? Meu primeiro livro é de 2003 e, de lá para cá, eu já pensei muitas vezes sobre os mesmos temas, escrevi sobre os temas em formas de comentário, de manual, de curso, de monografias, até que eu cheguei ao momento em que eu achei que a gente tinha condições de fazer uma coisa diferente, um livro que talvez não tenha um paralelo muito claro com outros livros e com outras propostas de abordagem do processo. Então, é uma bagagem aí de 17 anos que eu procurei passar, procurei resumir, procurei ilustrar com esse livro novo. E, assim, por que é um livro novo e inovador como esse? Existem muitas razões pelas quais a gente pode dizer que é o processo civil como você nunca viu, né? Por que é um livro inovador? É um livro inovador, em primeiro lugar, porque ele tem uma linguagem diferente, né? Eu acho que a linguagem do livro é a primeira grande questão. E o pessoal está elogiando muito a capa aqui, estou vendo nos comentários, né? Sim, é a cara do E, processo civil, e também é a cara do disseram. processo civil, porque o projeto do Mondrian, né, o projeto do Bauhaus, para quem gosta de arte, sabe que é um projeto ligado ao essencial. É manter as coisas dentro do essencial, aquilo que é estrutural. Então, o processo civil, como você nunca viu, em primeiro lugar, porque ela tem uma linguagem estruturante, ligada ao essencial, de maneira clara, de maneira direta, objetiva, e, ao mesmo tempo, enfrentando os principais problemas que a gente tem que enfrentar para ser processualista, né? Conhecer as grandes ideias, as grandes tendências, os problemas, a maneira pela qual a gente vai tratar do processo atual, hoje, né? Então, em primeiro lugar, é a linguagem. Em segundo lugar, é também a linguagem, mas já não no nível de uma linguagem clara, direta e objetiva, mas no nível da metáfora, né? Assim, esse livro está recheado de metáforas, está recheado de imagens com que eu procuro construir assim, um imaginário, né? Fazer um inventário das grandes ideias do processo civil. Em terceiro lugar, porque RT, e aqui esse é o mérito de vocês, né? O mérito do time. Esse livro é uma construção em conjunta mesmo. Quando eu cheguei para a Juliana, e disse, olha, Juliana, eu quero escrever um livro novo e eu quero escrever um livro que tenha a ver com o momento que a gente está vivendo, com necessidade de passar conteúdo para o pessoal que está chegando, de uma maneira clara, direta, metafórica, por aí afora. Ela me disse, Daniel, eu acho que é excelente, estamos bem alinhados, e eu acho que ia ficar muito bem se a editora pudesse agregar visual law, se a gente pudesse agregar desenhos ao longo do livro, né? Não é claro que não é um livro não é um conto de fadas, né? Mas a gente tem ilustrações que acabam, por assim dizer, mostrando, concretizando as metáforas, né? Então, por exemplo, lá pelas tantas a gente conta a história das normas, e para contar a história das normas a gente diz, olha, no início norma era uma prescrição, e eram prescrições que eram simplesmente tidas como regras, né? A gente está lá no início do século XIX. Então, basicamente, se a gente fosse abrir o guarda-roupa das normas, a gente ia ver só lá a regra. A regra era um pretinho básico, ia com tudo. Ao longo do século XX, do início do século XXI, a gente começou a perceber que as normas
acabaram tendo mais espécies, né? Não é mais só um pretinho básico, tem um trench coat, uma camisa legal, tem acessórios diferentes. Então, tem lá princípios, tem regras, tem os postulados. E aí, então, tem a ideia do guarda-roupa com normas. E quando vocês viram isso, olha, vamos desenhar um guarda-roupa com normas. Porque eu acho que é justamente essa a ideia. É uma abordagem que nós não costumávamos. E a IT topou da gente fazer. Além da gente ter esses desenhos incidentais, além da gente ter visual law, a gente tem vídeos. Né? A gente tem o livro recheado com vídeos. Né? Tem QR Codes espalhados por todos os capítulos. Tem QR Code na capa, com spoiler do livro, em que a gente procura trabalhar um ponto específico em 2, 3 minutos, tratando de uma maneira bastante clara, numa linguagem mais didática possível, sem perder o rigor científico, que naturalmente é inerente à abordagem do direito, mas procurando dar o recado, né? Procurando ter uma interação com o leitor. Eu acho que o grande fator aqui, Aline, e aqui que está o processo civil como a gente nunca viu, está no fato de que eu não pretendo tanto escrever sobre o processo, mas eu quero mostrar o processo. É como se a gente estivesse olhando pela janela e mostrando os institutos, a maneira pela qual eles interagem, a maneira pela qual eles funcionam. E eu acho que esse é o grande diferencial. É uma linguagem clara, direta, objetiva, uma linguagem metafórica, que é concretizada com desenhos, é concretizada com visual law, e ela ainda por cima é complementada com um pouquinho de vídeo, para a gente poder bater um papo e sentir assim que está tomando um café, né? Tá conversando sobre o processo. Sim, essas inovações, elas facilitam muito a compreensão, assim, e parece muito simples, mas a compreensão acaba sendo muito aprofundada, né, pelo conteúdo como ele está exposto. E o interessante, assim, das metáforas é que elas aproximam com o cotidiano. E aí queria te perguntar, de onde veio o mapa, o ouriça, a raposa, os moinhos de vento que a gente fala na obra? Eu acho que esse ponto é importante, né? Os moinhos de vento, por exemplo, né? Eu moro em Porto Alegre e eu moro num bairro chamado Moinhos de Vento. E o bairro Moinhos de Vento é Moinhos de Vento, porque tem o Parcão aqui, e no meio do Parcão tem Moinhos de Vento. E eu ficava pensando assim, o processo ele recebe alegações. Né? O processo recebe alegações das partes, são alegações concernentes normalmente ao direito material. Essas alegações são objeto do contraditório, essas alegações são objeto de prova, e depois essas alegações elas são objeto de uma decisão judicial. Né? Então, eu posso dizer que o processo recebe algo, assim como um moinho, né? O moinho recebe o vento. Ele vai receber o vento, vai produzir energia a partir daí e vai te devolver outra coisa. Então, enquanto eu estava pensando sobre processo, estabilidades, né, coisa julgada, precedentes, né, o processo civil, a tutela dos direitos, do duplo discurso, eu imaginei, no final de contas, entram coisas no processo e saem coisas do processo. Então, o processo funciona como um moinho de vento. Ele tem uma engrenagem que me permite transformar alegações em afirmações, né, em decisões, em precedentes. O ouriça e a raposa é uma outra história legal que também vale a pena a gente ter presente, que acho que o Gustavo Osna já colocou aqui, não sei se foi ele, mas é uma raposa que vem, é uma história que vem lá do Berlin, que ele recupera um fragmento de um poeta grego que diz o seguinte: olha, a raposa sabe muitas coisas, o ouriço sabe só uma, mas ela é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma abordagem do processo tem que ser uma abordagem primada pelo sistema. Eu tenho que ter linhas de força que permitam me conduzir o raciocínio e dar soluções coerentes para todo o processo civil. Eu vi que a professora Tereza está aí também, aproveitando lá o artigo 926 do Código, que ela participou, que ela redigiu, a ideia da coerência do código. Né? Então, a ideia do ouriço é a ideia da coerência, das soluções que consigam tratar de maneira isonômica diferentes problemas com o menor nível de tensão possível.
né? Então, o ouriço e a raposa tem origem nessa ideia. A gente pode abordar os diferentes problemas como uma raposa, dando soluções ocasionais, sem se preocupar com o todo, ou a gente pode abordar os problemas como um ouriço, né? Pensando o todo. E o processo civil, esse livro em particular, tem essa característica. Eu procuro pensar o processo civil como um todo. E é claro que para fazer isso, né, e aí a gente vem para a primeira ideia. Pô, qual é a primeira coisa que eu preciso? Preciso de um mapa, né? O primeiro capítulo do livro é o mapa, né? E isso me remeteu muito à minha infância, à minha adolescência, quando eu jogava Mario, né? Um joguinho clássico do Super NES, da Nintendo. Acho que muita gente jogou Mario aqui, né? E uma das coisas que eu adorava no Mario era ficar passando daquelas fases e vendo aqueles mapinhas, né? Porque eu sentia que eu estava evoluindo, eu sentia que eu estava indo de um lugar para o outro. E isso sempre foi muito poderoso para mim. Ir de um lugar para outro, me mexer, saber para onde é que eu estou indo, foi uma coisa que sempre me deixou assim confortável. Saber para onde eu estava indo, saber qual era a minha tela, quais eram os meus problemas e quais eram as soluções que eu poderia chegar, sempre me deixou confortável. E eu pensei assim, esse livro tem que começar com um mapa. Esse livro tem que começar com o mapa, dizendo quais são os grandes problemas, quais são as grandes soluções e quais são os autores, quais são as grandes ideias que a gente vai trabalhar. Estou vendo que o pessoal aqui está todo mundo se manifestando, está todo mundo lembrando do Mario. Pô, o Marco Chobrinho aqui lembrou do Super Mario Bros. De 94. Rafael abriu agora, botou o cogumelinho. Enfim, é exatamente isso. O Super Mario está na lembrança de todos nós. Então, começamos pelo mapa. Moral da história, né? O mapa, o ouriço, a raposa, os moinhos de vento, tudo isso é parte do meu cotidiano, é parte do dia a dia. E eu estou convicto de que quando a gente faz o processo civil algo do dia a dia, a gente consegue não tanto memorizar as coisas, mas consegue, de fato, aprender a lógica que está por detrás das coisas, né? Eu acho que a gente consegue perceber, assim, de uma maneira leve, porque a vida tem que ser leve, né? A gente consegue perceber de uma maneira leve qual é a lógica que está por detrás dos institutos, da dinâmica do processo. E também, nisso de imagens, né, alguma comparação da justiça civil com andares e escadas e também com o jogo de futebol. Pode explicar um pouco dessas comparações? Acho que o pessoal vai ficar interessado também. Isso foi muito legal. Isso, inclusive, a gente debateu enquanto a Aline estava editando a obra. A Aline é super editora da obra, acompanhou todos os passos. E tem 2 capítulos em particular que eu faço 2 analogias, né? Dizem que o Brasil é o país do futebol. Eu acho que, de fato, é uma boa razão, porque todo mundo é um pouco técnico de futebol, né, aqui no Brasil. E basicamente, a abordagem é a seguinte. Se a gente for olhar para a sociedade civil brasileira, né, a gente normalmente pega os livros de direito constitucional, pega os livros de processo civil e se depara com um organograma. Começa lá para os juízes e juízas no primeiro grau, depois a gente tem tribunais de justiça, tribunais regionais, federais e do trabalho, a gente tem o STJ, o TST e o Supremo. A gente apresenta isso no organograma, normalmente. Me lembro até hoje que eu li isso num livro da década de 90, do Atos Guzmão Carneiro, um livro antigo, do saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, meu conterrâneo aqui, Jurisdição e Competência. E era um organograma. Eu, na verdade, olho para aquele desenho e não vejo propriamente organograma. Eu vejo andares. Né? E eu vejo diferentes andares que são conectados por escadas. Então, eu tenho lá um primeiro grande bloco, que é o duplo grau de jurisdição, juízes e juízas, cortes de justiça, e é um grande bloco porque tem uma finalidade em comum, né? Produzir uma decisão justa, adequada, efetiva e tempestiva para a tutela dos direitos. E eu tenho um segundo grande bloco, que é das Cortes Supremas, das Cortes de Vértice, né, que visa dar unidade ao direito mediante precedentes. Então, eu tenho esses diferentes andares que estão interligados por escadas. E o que são essas escadas? São os recursos.
né? Os recursos é que viabilizam eu passar de um andar para o outro. E o mais interessante é que esses recursos, naturalmente, quando aportam em um andar, eles acabam incorporando a função que esse andar tem no grande palácio, por assim dizer, da sociedade civil, né? Então, essa é a primeira grande assim, analogia. Mas essa é uma analogia que ainda se presta a uma outra, né? Porque isso quando a gente vê a justiça civil como organograma. Mas eu posso ver ainda o processo civil como uma partida de futebol, né? Eu posso ver o processo civil como uma partida de futebol. Então, o processo civil lá tem o seu tempo regulamentar, os seus 90 minutos, 45, 45. Esse tempo regulamentar que eu jogo essa partida de futebol é o primeiro e o segundo grau de jurisdição. É quando eu tenho um amplo debate sobre fato, significado do fato, sobre existência do fato, sobre a prova e sobre o direito aplicável. Tudo isso eu faço perante juízes e juízas, tudo isso eu faço perante cortes de justiça, né? Então, é o primeiro e o segundo tempo. É o tempo regulamentar. E depois eu tenho o jogo, né, que pode ou não continuar nas cortes supremas, nas cortes de vértice. Durante um bom tempo, a gente imaginava que ir para as cortes de vértice era uma prorrogação. Então eu tinha mais alguns minutos para jogar uma prorrogação em que basicamente os mesmos lances eram admitidos. Eu jogava uma prorrogação como eu jogava o tempo principal, né? O tempo passou, né? A gente tem muitas transformações no direito que a gente chega à conclusão hoje que quando a gente está nas cortes de vértice, nas cortes supremas, isso eu exploro lá no meu Corte Supremas, exploro isso no meu precedente, exploro naturalmente dos outros livros que eu tenho. Mas quando eu estou lá nas Cortes Supremas, eu não estou mais na prorrogação. Eu estou batendo pênaltis. O jogo mudou, né? As regras mudaram. Os lances que são admitidos são outros, né? Eu não posso mais ter todas as jogadas, todos os lances. Eu tenho que bater pênalti. Então, mudou o jogo. Então, isso me permite perceber que eu não estou mais aqui debatendo todos os fatos, não estou aqui mais debatendo todas as provas, tudo isso ficou para trás, né? Eu já tenho o fato, aquilo que é e o que não é, já tenho o significado do fato, e eu tenho agora, então, que saber o significado do direito, né? Tem que saber qual é o direito aplicável e o significado do direito. E esses são basicamente os únicos lances admitidos nas Cortes Supremas, são os pênaltis. Então, essa é uma outra analogia que eu procurei trabalhar ao longo do livro, para que a gente, enfim, pudesse ilustrar um pouquinho melhor, afinal de contas, como é que funciona o processo. Eu estou vendo que o pessoal está se manifestando assim, o pessoal está gostando, e eu fico feliz de saber disso. O Vitor Fonseca, salve, Vitor, dizendo que é genial, obrigado. Sim, o Zanetinho agora, grande Zanete, botando o coração. Coração azul é porque é do Grêmio, né? Eu faço questão de dizer. Coração azul é porque é do Grêmio. Gostando das analogias, porque eu confesso que a gente fica um pouco até preocupado em como é que a gente vai ter uma recepção de um livro como esse, né? É um Sim. livro diferente. Eu não sei se tu teve essa mesma impressão que eu, Aline, lendo o livro, assim, olha, é um livro diferente, é um livro, enfim, que não tem muito paralelo, e afinal de contas, onde é que ele se encaixa? Eu te confesso que eu até hoje fico me perguntando onde é que ele se encaixa. Sim, mas é uma leitura, como eu até te disse hoje, que é diferente de outros livros de direito, mas que você tem uma sensação de leveza, como o doutor já tratou, e é o que eu te falei, a compreensão dos institutos parece muito mais facilitada pela comparação, né, com as metáforas e tudo mais. Então, o sistema cerebral funciona com muito mais facilidade com essas comparações. Eu achei muito, muito bom, assim. E também é importante a compreensão do processo civil dessa forma, como está na obra, até porque o processualista tem que ter uma visão macro, né? E o advogado, e enfim. Então eu achei, assim, sensacional. É realmente uma inovação de obra. E a gente está muito empolgado aqui, né? E pela recepção do público também, para saber o que o pessoal vai achar.
Né, eu confesso que eu tô na mesma batida, né? Eu até tô me tornando meio chato aqui, eu falo para a Bezinha, né, para minha esposa, que, assim, o pessoal que está sempre junto, né, que eu me tornei, assim, meio monotemático, né? Porque volta e meia eu volto com o livro novo. Né? Qualquer coisa eu falo no livro novo. E é engraçado porque a gente pensa assim, bom, quando a gente faz uma coisa diferente, a gente não sabe muito bem qual é o mercado que a gente tem, né? Para falar assim, a gente não sabe se o pessoal vai aderir mesmo, se o pessoal vai gostar de uma linguagem dessa maneira, porque o ensino do direito é tão tradicional, ele está sempre tão atrelado assim, a uma certa formalidade, a um certo peso, né? Até, por que não dizer, a um certo peso. A gente gosta de ver toga, beca, né? E eu acho que, naturalmente, toga e beca têm o seu lugar próprio, não vamos minimizar essas coisas, que a gente acaba esquecendo muitas vezes que o direito tem que ser leve. Ele tem que viabilizar a compreensão dos grandes institutos como algo que acontece no dia a dia. Eu acho que uma das grandes questões que a gente não pode perder de vista é que o direito serve ao dia a dia, ele está no dia a dia. Né? Então, ele serve para regular a nossa vida da maneira mais apropriada possível. Então, se a gente vai trabalhar com direito, a gente tem que lidar com comportamentos que acontecem na sociedade. Então, se a gente puder ilustrar esses comportamentos com coisas que também acontecem na sociedade, golaço. É isso aí. Vai facilitar o entendimento de todo mundo. E eu confesso que eu estou bem assim curioso para saber como é que a gente vai chegar lá. Algo também que foi abordado, assim, e até tem o Visual Law sobre o sistema multiportas, que eu acho assim, que é algo que está todo mundo tentando abordar agora, porque está sendo mais utilizado, né, mediação, conciliação, arbitragem, e assim, ficou de um jeito muito fácil de visualizar também, né? Eu gostei bastante, eu sou entusiasta disso. Não, e é isso aí. Não, é bem interessante. Essas ferramentas, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essas ferramentas, né? Uhum. Porque, assim, livro de direito, né? Livro de direito normalmente é texto, né? É isso que a gente tem. Livro de Uhum. direito é texto. E quando a gente começa a pensar em um livro de direito diferente, a gente fica pensando, bom, mas o que pode ser diferente? Acho que a primeira resposta que a RT tá lançando, e eu fico assim, super feliz de estar inovando junto com a RT nesse particular, é o Visual Law. Então, o Visual Law não é só essa ideia de ter desenhos, mas é ter de fato uma ilustração, é ter todo um visual que te permita remeter algumas ideias chaves que consigam te capturar melhor, né? E esse conceito de justiça multiportas, ele é particularmente interessante, né? Porque o cara consegue ver lá as portinhas da justiça, né? Sim. É, essa é uma ideia interessante. Antes a gente imaginava que a justiça civil tinha só uma porta. Então, a gente tinha uma crise de colaboração na realização do direito material, ou uma iminente crise, né, assim, quando era necessária uma tutela preventiva, e aí então a única solução que eu tinha era propor uma ação, e essa ação deveria ser objeto de uma contestação, deveria haver contraditório, prova e decisão pelo juiz. Claro que o feijão com arroz da justiça ainda é assim. Né? O dia a dia da sociedade civil ainda obedece essa rota, né? Ainda tem essa linha. Esse ainda é o jogo principal do direito. Mas a gente não pode perder de vista que existem outras portas que a gente pode bater para conseguir uma solução diferente. E não há nada mais claro do que falar em justiça multiportas para isso. E eu acho que tem um ponto importante que você destacou aqui, Aline, que é o fato de eu conseguir utilizar a técnica do Visual Law, especificamente da justiça multiportas, nesse tema específico. Não é por acaso que esse tema, que essa expressão veio do direito americano. De um modo geral, os ingleses e os norte-americanos, eles são muito visuais e veem o direito como algo próprio da sociedade. Né? Especialmente nos Estados Unidos, a palavra Estado, ela não existe no sentido
que nós aplicamos assim, o Estado, né, como o Estado, que tem 3 funções, judiciário, legislativo e executivo. Lá, quando os americanos usam a palavra Estado, eles querem dizer Estado da Federação. É isso. Né? O conjunto todo de funções é o governo. É isso que é. E eles são muito visuais. Então, ler livros de direito americano, por exemplo, as metáforas são, assim, a cada página. E não por acaso uma cultura como essa, que tem por referencial a sociedade e não o Estado, acaba produzindo um debate sobre o direito mais visual. Né? E não por acaso é de lá também que vem esse tipo de inovação. Eu, particularmente, gostei muito do Visual Law, não só da justiça multiportas, que eu acho que ficou super legal, mas eu gostei muito da pizza também. Acho que a gente pode dar o spoiler da pizza aqui também. Sim. Né? Que é uma coisa que sempre aconteceu aqui em casa, e eu sempre tive medo, né? Eu sempre tive medo. Quando eu estava escrevendo sobre recursos, né, e sobre a admissibilidade dos recursos, dar um salve para o Beck aí, que acabou mandando umas palminhas, eu lembrei, se eu souber administrar dos recursos, lembrei, é claro, da clássica lição do Barbosa Moreira, Marco Jobim mandou uma pizza, do Barbosa Moreira sobre admissibilidade e mérito. Né, a diferença entre admissibilidade e mérito. Então, a admissibilidade, todos nós sabemos, requisitos intrínsecos e extrínsecos, que eu tenho que vencer para poder depois analisar se as alegações têm ou não têm razão de ser, estão ou não estão fundadas no direito, e, portanto, a decisão tem que ser ou não reformada. Bom, essa é a lógica que todos nós conhecemos. Tudo isso me remeteu a um medo enorme que eu sempre tive, e esses dias partilhei com a Bezinha, enquanto a gente estava jantando aqui, eu estava escrevendo esse capítulo, que é o do lacre da pizza. Quando a gente pede uma pizza, vem normalmente naquela caixinha, aquela pizza, e vem com o lacrezinho, né? Não aceitar a pizza se o lacre estiver rompido. Pô, ainda bem que o lacre nunca chegou rompido aqui, porque eu detestaria ter que mandar embora uma pizza com fome, louco para comer a pizza, né? Só que o gordinho ia ficar louco. E eu percebi que os requisitos de admissibilidade funcionam exatamente como lacre. Eu só posso abrir a pizza para saborear um pedaço, para saber se ela é boa ou ruim, se o lacre não estiver rompido. O lacre rompido ou não são os requisitos de admissibilidade. Enquanto que o saborear ou não a pizza, poder saborear ou não a pizza, são os requisitos de mérito do recurso, o juízo de mérito dos recursos. Então, eu achei muito legal que vocês do Visual Law propuseram essa imagem da gente desenhar a caixinha da pizza, o pedacinho da pizza. Eu acho que ficou bem legal, eu acho que vai ajudar a compreender bastante. Essa foi uma metáfora feliz, eu acho, também do Sim, livro. sim. O Dr. Paulo Vitor questionou aqui se será um único volume. Sim, a obra está em um único volume e ainda não está disponível para comercialização no site, mas vai entrar em pré-venda e a gente vai avisar aqui no Instagram. E assim, a gente não pode dar muito spoiler, mas pode falar um pouco mais sobre a obra aqui. Assim, para falar como estão as divisões por metáforas, a gente podia dar uma listinha aqui mais ou menos, né? Que tem o mapa, tem os fios, o moinho. Agora eu estou tentando lembrar, doutor, me ajuda, por favor. A gente fala nas rotas, a gente fala na pizza, a gente fala na lista de compras, né, os pressupostos processuais como lista de compras, a gente tem que fazer o checklist lá para saber se os requisitos de admissibilidade estão ok para poder avançar no mérito, ou às vezes mesmo não estando ok, a gente pode avançar. A gente tem a história da história sem fim, que eu acho que é muito legal. Do dragão, eu acho que muita gente aqui, como nós, na sessão da tarde, via aquele filme Uma História Sem Fim, né? E aquela foi uma imagem que sempre me impressionou muito. Aquela criança saindo, assim, voando no dragão, né? E de uma maneira livre para reconquistar o reino. Aquilo sempre me impressionou muito. E sempre me impressionou muito comparar o direito com uma história sem fim, né? Eu acho que isso... O Falcor, o Thomas aqui mencionou exatamente o Falcor, exatamente ele. Sempre me impressionou muito essa ideia, né, da história sem fim, da gente ficar voando por aí em dragões,
fazendo corrida em lesmas mágicas. Eu acho que esse tipo de coisa me impressionou muito. Em particular, eu me lembro de uma carta que eu recebi quando eu comecei a dar aula. Pô, isso faz muitos anos, isso foi em 2004, faz 16 anos. Eu recebi uma carta, um e-mail do professor Ovídio Batista, né, saudosa memória também, dizendo exatamente isso: o direito é um desafio jamais superado. O direito é um desafio jamais superado. E essa história de uma história sem fim, da gente sempre voando por dragões, querendo procurar soluções para problemas sociais, que a rigor a gente precisa toda hora reformular, acho que ilustra bem o que é a nossa atividade como pessoas engajadas em buscar um mundo melhor, né? Tá sempre correndo atrás de algo que vai ser sempre uma reforma de uma ilusão, que é o conhecimento, mas procurando sim, por que não, resolver das melhores maneiras possíveis os problemas que a gente está vivenciando. Pô, tem muita metáfora no livro, assim. Sim. Eu me lembro que a gente começa falando no livro sobre Picasso, sobre Velázquez, a gente fala um pouquinho sobre Billy Idol, sobre, para quem gosta de música, né, como a gente gosta, Arctic Monkeys, como a gente gosta de Strokes, enfim, tudo isso a gente acaba abordando um pouco no livro. A gente não pode, naturalmente, estragar todas as surpresas, né, Aline? Mas eu acho que quem gosta de cultura pop vai gostar um pouco do livro. Se o pessoal gostou do Mondrian na capa, eu acho que tem uma grande chance de gostar do livro. Eu achei interessante que alguém comparou a capa com um cubo mágico. Eu achei legal a Não, comparação. e é exatamente essa ideia, porque vem da mesma linha, né? Vem da mesma linha arquitetônica, enfim, do Bauhaus. Eu acho que, eu acho que tem uma mensagem importante nessa capa, né? Que assim também é a solidez, é a simplicidade, é a objetividade, cores essenciais, né? O projeto está no essencial. Eu acho que é um projeto importante. Ao mesmo tempo, que se cerca, por assim dizer, de todos esses recursos tecnológicos que a gente precisa hoje incorporar para se comunicar bem. E bem, a gente iniciou, tem muita gente que iniciou a vida já com a internet, já com o YouTube, né? Bom, eu me lembro de escrever cartas, e eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro quando a internet era discada, e eu não sou tão velho assim. Mas tem muita gente que começou a estudar direito já tinha Google, já tinha YouTube. Então, se a gente perder esse tipo de ferramenta, eu acho que a gente vai estar perdendo muito em aprendizado e em experiência no direito. A gente precisa aproveitar essas coisas, né? Sim. Tava pensando aqui da comparação com o cubo mágico, né? O cubo mágico, assim, há vezes que é difícil de resolver, né? Mas essa obra, ao contrário, ela está trazendo novas formas de expressar o conteúdo e facilitar a compreensão, né? Como a gente está falando aqui. O vídeo também, que acho que a gente não falou tanto, ele também facilita, né? Ele tá a explicação, tem todo um contato direto com o autor, que eu acho que também isso é muito importante para o leitor, né? A gente percebe lá o autor que estudou tanto, tá se dedicando para traduzir um conteúdo para a gente. Então, realmente, gente, mandem suas dúvidas aqui, porque suas É, expectativas. não, eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Eu me lembro quando eu era mais jovem, ou melhor, quando eu era jovem há menos tempo, né? Que eu lia os livros dos autores. Eu li o livro do Carlos Alberto, meu querido amigo, tive a oportunidade de escrever com ele também, o professor Carlos Alberto Vaz de Oliveira, o professor Ovídio. Pô, os livros do Marinoni e do Sérgio, eu era leitor do Marinoni e do Sérgio. E eu ficava pensando nessas pessoas, assim, que cara tem essas pessoas, né? Não era tão fácil, assim, tu achar uma foto dessas pessoas e saber quem eram. E hoje a gente tem a oportunidade de estar numa live conversando, né? Às vezes interagir com as pessoas pelas redes sociais é algo que realmente vale a pena, assim, a gente tem que aproveitar. A Luciana está mandando palminhas aqui, a Luciana foi uma das leitoras do livro, né? Piero, a Bizarria, enfim. Eu tô vendo todo o pessoal que anda me perguntando pelo livro que está aqui prestigiando também. Eu fico super feliz a gente conseguir reunir esse pessoal.
A Carol mandou uma dúvida aqui, uma pergunta. Nosso cérebro funciona por associação. As metáforas ajudam demais. Sim, esse livro fez falta na minha graduação. O processo pode ser... Realmente. Realmente, um livro desse formato acaba sendo mais convidativo para o aluno, porque quando a gente ingressa na faculdade de Direito, confesso que para mim também foi um pouco assustador. Então, facilita muito. Esse foi uma preocupação que eu tive. Esse é um livro de 350 folhas, né? É um livro que não é muito grande. Ele abarca boa parte do conteúdo do processo civil da faculdade, e ele pretende ser o primeiro livro que a pessoa vai ler sobre o processo. Depois pode ler o curso, né? De preferência o curso meu do Marinoni e do Sérgio, pode ler vários outros cursos legais que tem por aí também. Tem vários que eu não vou citar aqui, senão eu vou certamente omitir curso de alguns amigos, então eu não vou falar nenhum. Falei só do Marinoni e do Sérgio, mas com certeza eu acho que esse pode ser o primeiro grande livro, né? Eu escrevi esse livro pensando nos meus alunos, nas minhas alunas na graduação, num processo de iniciação ao direito, mas que seja uma iniciação não rasa, né? Uma iniciação para quem está preocupado em compreender mesmo o direito, então não é simplesmente uma paráfrase do código, uma paráfrase da lei, não, é um livro de ideias, e naturalmente quem já conhece direito, já conhece temas de processo, vai encontrar nesse livro respostas teóricas mais aprofundadas que estão nas entrelinhas, né? Essas entrelinhas que, para quem sabe ler, acaba achando, né? Eu costumo dizer que os livros são como as cebolas, né? Eles têm várias camadas, e cada vez que a gente vai lendo os livros, a gente vai descobrindo mais coisas que os livros têm. Às vezes uma própria palavra pode demonstrar uma inclinação teórica do autor, né? Vou dar um exemplo. Sei que a gente não tem muito tempo, mas vou dar um exemplo porque vale a pena. Um dos temas clássicos do processo é o da jurisdição. E um dos temas clássicos da jurisdição é o da relação entre a jurisdição e a legislação. Esse é um tema clássico. E esse tema, ele normalmente é tratado a partir de um binômio, ou declaração de normas pré-existentes, ou criação de normas. Eu proponho no livro, como proponho em vários outros livros, a gente trabalhar com o verbo reconstruir, né? A atividade interpretativa na jurisdição é uma atividade reconstrutiva. Acho que essa é a ideia central. É claro que eu não fico gastando várias páginas sobre isso. Eu já fiz isso no meu precedente, já fiz isso lá no Cortes. Lá no volume 1 do nosso curso tem mais de 100 páginas sobre isso. Mas nesse livro eu falo em reconstrução. Mostro lá em nota de rodapé quais são as referências bibliográficas básicas pelas quais eu chego a essa palavra, e quem tem uma bagagem maior vai saber que ali tem uma tomada de posição teórica. Então, nada obstante ele seja um livro que ele tenha sido escrito para o pessoal que está iniciando a caminhada, ele também é um livro que revela um projeto teórico, né? É um compromisso, um projeto para a sociedade civil. Então, tem vários compromissos teóricos tomados aí ao longo do livro. Acho que é legal também frisar isso. Teve um questionamento aqui sobre se a obra também aborda a execução. Sim. Na verdade, a estrutura da obra é a seguinte. Eu trato dos temas de teoria do processo civil, então direito material e processo. A gente trata lá dos temas ligados às fontes do direito, interpretação, aplicação, sistema, norma. A gente trata dos temas gerais, dos princípios do devido processo, normas fundamentais, jurisdição, ação, defesa, processo. Trata da parte geral do processo, atos processuais, participação no processo, tutela provisória, e depois eu pego o procedimento comum pela mão, né? Então a gente trata lá da fase de conhecimento e da fase de cumprimento, né? Que são os tempos, né, da nossa partida. Fase de conhecimento, fase de cumprimento. E finalizo lá tratando da coisa julgada e dos precedentes, né? Os dois discursos que a gente desenvolve aí para, a partir das alegações das partes, devolver afirmações judicialmente certificadas para o mundo do direito. E termina lá com algumas reflexões com uma carta, né,
O livro começa com um convite e termina com uma carta. Mas esse é o conteúdo do livro. Então a gente tem um bom passeio aí pela estrutura, aí, pelas grandes matérias do processo. Alguém questionou aqui, seria um romance processualista? Achei Olha, muito eu não bom. sei, talvez a gente ainda escreva um romance processualista, mas eu acho que não foi dessa vez ainda. Achei muito bom. E, nossa, muita gente falando aqui sobre a vinculação, né, do conteúdo escrito com a parte visual. Realmente existe um apelo muito grande, né? A gente fica feliz disso. E o visual law também, né, que é a junção da técnica do direito, né, com o design. Então é algo assim ainda novo para a gente aqui no Brasil, né, mas que a gente está trabalhando bastante. E essa obra assim consagra a importância desse tipo de conteúdo, né, para todos. Então, bom, doutor, para finalizar, tem alguma mensagem de finalização para os leitores? Tem. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, que eu escrevi esse livro de uma maneira muito feliz. Eu achei que é um projeto diferente. Acho que é um projeto diferente, é um projeto bacana. Eu estou feliz com o resultado, eu fiquei feliz com toda a caminhada da gente debater o livro, da gente construir o livro juntos. E eu acho que isso vai acabar transparecendo assim em cada página, né? Então, a minha mensagem é muito obrigado. Eu espero que a gente possa continuar construindo os rumos do processo civil no nosso país junto, que a gente consiga levar a justiça civil para frente, que a gente consiga prestar tutela aos direitos de maneira adequada, efetiva e tempestiva, e que a gente siga junto pela essa estrada. Sim, muito obrigado a todo mundo que está junto aqui, muito obrigado, editora Aline, muito obrigado por toda a parceria e a toda a equipe maravilhosa que participou junto, a todo mundo que leu junto. Eu acho que é só agradecimento, né? E esperar para ver o que vai acontecer, né? Esperar para ver o que Sim, vai acontecer. Acho que a gente, em eu fevereiro, teremos o livro. sim, sim. Eu agradeço muito pelo teu tempo e por compartilhar todo o conteúdo aqui conosco. E também pelo tempo de todos que participaram da nossa live. Em breve a obra estará disponível no site, a Revista dos Tribunais. Nós também anunciaremos aqui no Instagram. E qualquer dúvida a gente está disponível, tá, gente? Fiquem à vontade. E é isso, gente. Tenham um bom fim de tarde e até a próxima live. Obrigada. Até. Tchau, Um doutor prazer. Daniel. Tchau, Aline. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até.